Olá a todos, estamos no Café Chiado, bom conforto para uma agradável conversa com António Figueiredo. É o nosso convidado para falar de quê? O mês de fevereiro é dedicado inteiramente ao património e à cultura africana. Vamos então falar um pouco e saber porque que o mês de fevereiro é dedicado inteiramente, vamos dizer, à história dos negros. É que é possível dizer-se isto hoje em dia, António? Sim. Muito obrigado pelo convite. Tanto espaço recheado de paz, muita paz. E o mês de fevereiro, portanto, é repetitivo e nós já temos o hábito de fazer a cobertura, acompanhando as atividades aqui. Este ano o tema é acompanhar, celebrando a história das comunidades negras no Canadá. Portanto, é uma história muito linda, bem estudada e temos de facto muitos desafios ainda, porque ela é comemorada mais no exterior. Eu venho da África, sou angolano, mas não sentia muita vibração da história dos negros e aqui sinto e me enquadro e me insiro nesta sociedade. E podemos dizer que 1600 fez-se dar a conhecer aquele homem que é o Mátio da Costa, traz a cultura e há aqui um olhar muito focus para essa parte, onde se calhar não foi com o tempo bem apreciado no Canadá, não é verdade? Sim, de facto. Portanto, o Mateus da Costa, que é Mathieu da Costa, em francês, portanto, é originário da África. Sabe, nós somos africanos, mas com nomes europeus. E ele é originário da África. E provavelmente que seja angolano. Conforme a gente lê a história, ela não foi bem narrada o sítio ou a localidade da naturalidade, mas provavelmente que seja angolano. Porque os angolanos são, na altura já saíam muitos, né, quando se fala de Histoire de Noir, a história dos negros, portanto fala de uma escravatura, que algumas pessoas saíam, portanto, de Angola, do Ghana, do Congo, para, portanto, a América do Norte, que é os Estados Unidos, e outros para a América do Sul, que é o Brasil e outros países como Venezuela. Mas pelo menos ele fala a língua portuguesa. Sim, fala a língua portuguesa, mas eu estou convicto que seja angolano. Muito bem, e com orgulho. Há aqui um ponto que nós não podemos ser alheios, Tony, o facto de se falar e que hoje em dia é perigoso dizer-se preto, negro, é que no teu pensar ou na linha de pensamento se pode aplicar a palavra negro? Sim, pode-se aplicar em quantas vezes a gente quiser. Denis Ferrer diz isso, não é? Sim. Que não há nenhum problema. Claro. Por quê? Porque ela se insere para classificar as cores das raças, que são as cores negra, né? Negro pardo, um bocadinho mulato, moreno, para identificar só uma cor, podemos chamar negro ou negra. Ou então preto. Sim, os mestiços que são os café com leite, de facto. Sim, mas, portanto, nós podemos utilizar quantas vezes a gente quiser, mas depende da velocidade que a gente chama negro. Existem tonalidades que são tonalidades que podem ofender, existem tonalidades que, para identificar que a pessoa é de facto de raça negra. De facto, sim. Mas é tudo para classificar as pessoas. Mas no país onde vivemos, torna-se perigoso, como disseste. Se chamamos alguém não porque é a intenção, mas por alguma razão menos aparente. Talvez seja menos forte se a gente utilizasse em inglês black. Até é cool, sai muito bem, né? Mas acaba por ser negro, acaba por ser preto, acaba por ser, portanto, uma cor que nos identifica. Eu sou negro e eu me identifico como negro. De facto,
É bem simples e não é complicado, mas depende muito da tonalidade com que a gente, portanto, chama a outra pessoa. E o mês da história dos negros, portanto, é um mês que não dissocia muito. Temos que ver, dentro da história dos negros, temos o dia 14, que é o dia dos namorados. E é um mês recheado de muita beleza. E até há quem diz que é o mês mais curto do ano. Que às vezes tem 28, 29 dias. E, portanto, é um mês bom. Eu disse, será que é uma coincidência escolherem o mês, portanto, de fevereiro? Tanto mais que, portanto, que o mês tivesse, portanto, a dimensão que tem hoje, a grandeza que tem hoje, teve que partir da ideia de um presidente dos Estados Unidos, que é o Lincoln, que decidiu que esta data seja, portanto, de emancipação para todos os negros, porque os negros americanos não tinham direitos, portanto, que têm hoje, né, entre aspas, e era difícil na outra hora. Mas nós que nascemos e continuamos lá em África, não sentimos muito esta dor. Tanto mais que quando há uma manifestação das populações negras, que eu faço parte, eu não me insiro dentro destas manifestações. Quando eles saem, como o Mader, ultimamente, portanto, daquele jovem que morreu nos Estados Unidos, enforcado pela polícia, as pessoas saíram à rua e foram, portanto... Qual é a tua opinião sobre essa parte? Bom, hoje tudo torna-se política. Tudo torna-se política porque os políticos, as igrejas, as pessoas falam para que as coisas não aconteçam. As igrejas, os pastores rezam, mas sempre que rezam, acontece e vai acontecendo. Portanto, estamos numa deriva muito grande de conceito familiar. O que acontece é que, portanto, Martin Luther King já disse que enquanto não houver justiça social e racial, os problemas vão continuar. Mas isso não é só para a comunidade mais escura, se assim podemos dizer, porque tu, como disseste há pouco, não te ofende te chamarem de negro. Sim, não. Porque isso já vem muito atrás da história, não é focado. Não, é porque também existe o complexo de inferioridade. Se nós tivermos um complexo de inferioridade, vai ser difícil lidar com vários nomes, se a gente não se associar. Por isso é que se chama integração. As pessoas devem se integrar. As pessoas nascem sem nenhuma bagagem cultural, sem língua. As crianças nascem e não falam. E nem têm preconceitos raciais. Uma criança branca e uma criança negra, um chinês, pouco importa, podem brincar na maior das coisas, mas quando vão crescendo, se os pais não tiverem a possibilidade e a chance de educá-los para terem este estime de soi, como se diz em francês, fica difícil se associarem. Será que isto não tem muito mais a ver com a parte do respeito? Porque quando essa palavra tão grande falha, para mim, acredito que se torna o passar por cima da ponte. E daí que há a conspiração, ou a cor da pele, ou de onde tu vens. E muitas vezes mistura-se essas essências que tornam então aqui o dissabor. Sim, sim. Tanto mais que eu gosto do Quebec, porque o Quebec é uma província, né? Propriamente é rica a nível de culturas, da cultura. Mas o que eu mais gosto ainda mais na metrópole, que é Montreal, portanto, é a abertura que este povo tem. Eu cheguei aqui, falava português, tive que me enquadrar falando francês. Portanto, descobrindo o francês, que é uma língua de amor, portanto, eu achei bonito e consegui me integrar nesta sociedade graças ao esforço, porque as pessoas têm que fazer um pouco de esforço. Se a gente não fazer esforço, fica difícil lidar com as sociedades, pouco importa. Se a gente não tiver instruído, pode ser em Portugal,
pode ser em Espanha, França, Inglaterra, Brasil, ou pouco importa, o problema fica sempre por trás de nós, vai nos acompanhar sempre. Por isso é que o mês, portanto, eu até lamentei um bocadinho vendo os títulos, porque cada ano temos um título ou temos uma designação do que é o que vai ser como o mês, como é que vai ser dedicado, qual é o foco do mês. Sim, de facto. E eu, quando vejo, por exemplo, para inserir a história dos negros canadianos na sociedade canadiana, portanto, eles enquadram somente os canadianos. Tanto mais que eu fiz uma pesquisa e vi que não tínhamos pessoas como quem fala, por exemplo, de Mathieu da Costa, fala de Barack Obama, fala de Malcolm X, Malcolm X, fala de quem mais? Podemos falar de Denis Ferrer, que é um membro da Academia Francesa. Sim, de facto. A Michael Jean, sim, governadora do Canadá. Canadá. Também o Dr. Antônio Agostinho Neto, Jonas Malheiro Sidónio Savinde, Holden Roberto, Rainha Ginga, Angola Quiloange e tantos outros. Se o mês de fevereiro, hoje em dia, tem muito mais valor para o povo que vem desta cultura africana, seja português, seja de um outro país, mas que tem a ver com a cultura africana, deve-se muito à senhora Agostina, que é uma mulher que chegou ao Parlamento em 1995, onde torna o mês de fevereiro para dedicar-se inteiramente e que ele seja com muito relevo nesta cultura canadiana. Sim. Isto é fantástico. Sim, é fantástico, muito fantástico. E tem outros nomes, portanto, eu até evito de citar datas porque são muitas datas. Mas achas importante, Tony, que o mês de fevereiro seja trabalhado inteiramente para a vossa cultura? É isso, alguém uma vez perguntou se existe ou há o mês de fevereiro, por que não o mês do branco? Também é outra possibilidade. É outra possibilidade, mas é um trabalho grande. Portanto, nós, se for para analisar e vermos a nível cultural e de raiz, o mundo começa em África. Já alguém disse isso uma vez a Madame Geraldine Lechen, que é uma senhora, portanto, passo a publicidade, do Festival de Vue d'Afrique. Les gens viennent d'Afrique. Todo mundo veio da África. Portanto, mas os africanos têm pouca possibilidade de discutirem onde a fonte da vida. As pessoas leem mais a Bíblia no começo, no princípio, Deus fez, mas sempre com o homem e para o homem, porque tudo que foi feito para nós e nós temos que desfrutar, mas saber o valor. Se a gente não dar valor naquilo que temos, é um desperdício. Olha, então nessa medida, o que é que tu achas que deveria ser continuado a fazer neste mês de fevereiro? Não é só chamar pelo nome, mas nada se fazer. É preciso trabalhar, é preciso ir ao terreno, trazer novidades para os filhos continuarem a dizer: uau, continua-se a trabalhar como aquela senhora que chegou ao Parlamento e disse: vamos agora designar este mês. Sim. O que é que tu achas que é necessário fazer? Bom, de facto, em princípio, falando daquela senhora, temos outra senhora que foi inserida no bilhete, né? no dinheiro, acho que de $10 canadiano. O que é necessário fazer é o que a gente faz, é acompanhar e dirigir os nossos filhos. Hoje as pessoas não têm mais de 3, 4 filhos, né? O número de quantidade de filhos está muito reduzido, mas a televisão tem jogado um papel muito importante e preponderante para fazer chegar as imagens e as testemunhas de pessoas idóneas que, portanto, estudam aquilo que já foi escrito sem retificarem nada. Eu posso fazer uma pesquisa, mas não retifico aquilo que foi dito, mas posso juntar o conhecimento que eu recebo também da minha pequena inteligência. Portanto, é bom, temos que trabalhar mais no sentido de expandir, fazer mais atividades com relação à história dos negros, e tanto mais que eu acho que este ano haverá por causa da pandemia, haverá, eles vão fazer via Zoom,
vou fazer via Zoom porque a pandemia veio de uma forma ou de outra atrapalhar. Mas veio beneficiar outros aspectos da comunicação mais rápida, não é? Sim, de facto, mas para quem, por exemplo, perdeu uma mãe, perdeu familiares e temos entrepreneurs, homens de negócios, que hoje não é a mesma coisa. De facto, é merecedor quando, portanto, ela surge para aproximar mais os pais. Por exemplo, os pais agora fazem teletrabalho, fazem trabalhos em casa com a mulher, os filhos. Esta parte é boa, mas tem outra parte que é negativa. A vida tem duas partes, tem duas faces da moeda. Há uma que é positiva, outra que é negativa. Para percebermos bem o que é que tu achas, como entendido, tu trabalhas na comunidade, estás ligado à comunicação social, conheces um pouco ali da tua própria comunidade, a comunidade angolana, e não só, terás também outros amigos que são africanos, e não só. O que é que tu achas que pode ser feito para que as pessoas não fiquem confusas? Porque há aqui esta confusão entre negros, pretos, o que é que pode ser dito e não ser dito. Porque as pessoas vivem com as mãos atadas. Afinal, o que é que eu posso dizer? Antigamente havia uma liberdade de expressão, cortou-se essa liberdade. Porquê? Porquê é que isso hoje acontece? Sim, mas na base, neste contexto, portanto, é preciso educação. A educação é a arma mais forte que pode destruir todos os males. Se as pessoas forem educadas, né, não só a nível de escolaridade, mas culturalmente, eu penso que vamos ultrapassar essas barreiras. Porque toda palavra tem um significado. Mesmo o amor, né, tem um significado. Todas as palavras têm um significado. É lutar para a emancipação e educação cultural, sobretudo cultural, porque nós lutamos com culturas. Existem muitas barreiras culturais a nível de língua, a nível de classes sociais mesmo. E tudo isso vem identificar. Se a gente conseguir, portanto, se enquadrar dentro delas, vamos ultrapassar muitas barreiras. Vê lá. Tu és de Lisboa, Portugal, não é? Eu sou do Norte, o meu marido é Lisboeta. Eu sou angolano. Eu falo português, tu falas português. Nos entendemos. E há quem diz, às vezes, o senhor é angolano? Sim, fala angolano. Não, claro. Olha, tu tens a maior riqueza que há pouco falávamos, que era muito interessante. Tu és pai de família. Sim. E que não podes esconder porque isso é um orgulho. Sim. Diz-me lá, a tua família hoje já se estende para além do Canadá, Sim. que está a trabalhar em função de uma outra comunidade. Sim. Queres dar aqui uma ideia às pessoas do que é que nós falamos há pouco? Bom, em princípio é o seguinte, né? Como ninguém sabe o dia da manhã, nós somos todos imigrantes. Nenhuma terra pertence a alguém. Como dizia Jocelyne Berrois, le monde appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. A terra pertence a todos. Portanto, nós somos pessoas nómadas. Noutro hora chamavam nómadas, pessoas que se deslocavam. Não são só os ciganos, mas somos também todos nós. Sim, todos nós. Por isso é que eu, às vezes, eu digo que eu não sou angolano, não sou canadiano e muito menos sou quem eu sou. És o homem do mundo. Sou citoyen do mundo, sou cidadão do mundo. Portanto, o facto da gente emigrar, sair com os nossos filhos, instruir os nossos filhos, não quer dizer que vão continuar naquela sociedade. A minha filha hoje, e eu não tenho medo de errar, está a trabalhar para uma comunidade portuguesa em Angola. Ela trabalha no consulado de Angola, não, consulado do Brasil em Angola. Portanto, está a dar o seu contributo para o Brasil. Lá está, estendeu-se. Sim, estendeu-se. E o que é que foi necessário para tal esse progresso? Tem a ver com as raízes que os pais conseguiram incutir. Sim. E lhe dar essa possibilidade dela largar e voar para o mundo. Sim, sim. Foi, não foi? Sim, foi, é claro, foi. Foi e continua a ser. Portanto, mesmo rejeitando na medida do possível que, portanto, porque
A imigração às vezes tem a ver com uma saída de custos de vida, política, religião, perseguição, portanto, tem muito a ver com isso. E às vezes os pais confrontam-se com certas atitudes dos filhos, pensando que os filhos são nosso patrimônio. Não, os filhos não são nossos patrimônio. Nós estamos aqui para instruí-los e depois deixá-las ou deixá-los voar. E tanto mais que alguns pais africanos lutam para que os filhos não regressem à pátria. Não regressem à pátria. E fica difícil. Mas se a gente entender que regressando vai dar um contributo para o país, então as coisas mudam. E volta com uma outra educação, volta com outra visão e é capaz de contribuir para o avanço das comunidades ou da nossa comunidade africana. Muita gente reclama, né? E ninguém tem razão. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Já pensou na joia para a sua amada? A Ourivesaria Rosas tem joias, joalharia e relojoaria. Os anéis em diamantes, alianças de namoro e casamento. Faça deste o momento mais especial da sua vida com a Ourivesaria Rosas. Coração de Viana e Gargantilhas para este São Valentim. Telefone 514-843-8727. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. A Festa do Amor já chegou e a Padaria e Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 514-843-6668. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIAR 2022. Economize imposto. Faça o seu RIAR ou CELI na Caixa Portuguesa. Tem até ao dia 1 de março para aderir e cotizar o seu RIAR. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço.
terminar o nosso momento tão bom aqui numa casa tão acolhedora e tão portuguesa, Chiado, parece que estamos dentro do elétrico, não é? Tu queres aproveitar para deixar aqui, se calhar, aquela informação preciosa? Muitas vezes as pessoas se sintam insultadas porque se chama ou negro ou preto. O que é que tu achas que é importante tu hoje dizer aqui às pessoas, no mês de fevereiro, inteiramente dedicado aos afro-canadianos? Vá lá, dirige-te aí. Bom, nesse dia tão especial eu desejo a todos vocês coisas fixes, boas coisas. E eu sinto a necessidade de informar e também dar um conselho ao nosso povo africano em geral, que vivem no Canadá e não só, de, portanto, se instruírem, se integrarem, que é a coisa básica e muito importante para podermos estar no mesmo patamar a nível das sociedades hoje. Existe um contraste muito grande, existe uma separação de pessoas, até dizem que já não existe, só existe uma raça. Mas se formos estudar e verificar o significado das palavras e outras coisas mais, ser negro é bom, ser negro cuia. Ser negro dá vontade. E eu não tenho medo de errar, porque eu sou negro. Eu sou negro e vim de pais tanto que batalharam e fizeram tudo para que hoje eu estivesse cá, falar para vocês. E gostaria também de agradecer a nossa televisão Camões e todos aqueles angolanos que trabalham para ela, sobretudo o Francisco Pegado em Toronto. Um abraço bem grande, um shout-out. Continuem. A Conceição, Alberto Feio e a nossa televisão Coragem. Estamos aqui a lutar, sempre a lutar. E viva a história dos negros neste ano de 2022. Um abraço bem grande. Shout-out. E o António não quer mais dizer que também já foi o presidente da Associação Angolana em Montreal. É ou não é verdade? Confirma? Sim. Sim, de facto eu dei o meu contributo na comunidade angolana de Montreal por 4 anos não consecutivos. Pronto, eu achei preciosa a minha contribuição e tenho vindo a ajudar a nova direção que é comandada pelo nosso ilustre compatriota Osvaldo Rangel, que é um jovem também muito brilhante e que tem feito um trabalho de tirar o chapéu. Nós agradecemos muito as pessoas que dão o seu tempo para esta comunidade, porque se nós não tivéssemos um líder capaz de levar o barco até o bom porto, seria difícil os angolanos recém-chegados se integrarem nessa sociedade, porque eles precisam muito de acompanhamento, não só psicológico, moral, mas também a nível de papeladas, a nível da advocacia, a nível de instruções, como fazerem as coisas. Você sabe que nós viemos de um país lusófono, a nossa língua portuguesa, e muita gente vem com a intenção de dominarem, portanto, o inglês, dominarem o inglês. E quando chegam aqui, deparam-se com o francês, são obrigados a irem para Toronto. Montreal é a porta, é a catedral, recebe todo mundo, mas as pessoas acabam por sair daqui e nós temos que fazer um trabalho muito forte a nível da comunidade para mantê-los aqui. Quanto mais souberes, mais rico és, não é verdade? Sim, sim. E então entre o francês e o inglês encaixa-se bem numa outra língua, não é? Sim. É, não é? António, foi um gosto muito grande. Parabéns a todos os povos que estão com origem e este laço com o Canadá, que fazem uma riqueza e fazem uma fusão muito maior. Obrigado. Felicidades e parabéns a este mês que é inteiramente para o povo afro. Muito obrigado. Felicidades. Assim que terminamos este momento de conversa, é também com conforto que deixamos aqui o Café Chiado sempre hospitaleiro para falar de quê? Hoje, inteiramente dedicado o mês de fevereiro ao povo afro-canadiano. Por isso mesmo, para você, parabéns e dedicação e que a cultura seja sempre viva. É Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.